Caro público, então, hoje vamos abordar um assunto muito importante que pode gerar muitas dúvidas quando se trata de aluguéis. Os efeitos da posse no contrato locatício. Primeiramente, é essencial entendermos o que é a posse e como ela se relaciona com o contrato de aluguel. Vamos lá. A posse nada mais é do que o exercício do direito de utilizar, de fruir de um bem como se fosse proprietário. Já no contrato de aluguel, é aquele que o locador cede o uso do seu imóvel ao locatário mediante um pagamento de um valor, que também é chamado aluguel. Dito isso, então, vamos ao que interessa. Eu venho aqui falar para vocês. Os efeitos da posse no contrato de aluguel, em primeiro lugar, é a condição necessária para que o contrato de aluguel seja válido. Ah, Alexandre, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que sem a posse efetiva do imóvel por parte do locador, o contrato de aluguel não pode ser considerado válido. Simples assim. Além disso, a posse também é fundamental para garantir a segurança jurídica dentro do contrato. Isso porque, com a posse, o locador vai ter certeza de que o locatário está usufruindo do imóvel e cumprindo com as suas obrigações. Por sua vez, o locatário tem a garantia de que está usando o imóvel de forma legítima e está amparado por um contrato, né? Um outro efeito que vamos falar aqui dentro do contrato de aluguel é a responsabilidade pelo pagamento. Com a posse, o locatário ele é responsável pelo pagamento do aluguel, independentemente de ter ou não o imóvel em seu nome. E o que isso significa? Significa dizer que se o locatário não estiver residindo no imóvel, mas ele tiver a posse efetiva, a posse direta, ele é obrigado a pagar o aluguel estipulado em contrato, tá? E além disso, outro ponto que é muito importante destacar é que a posse também influencia nos direitos e deveres de cada parte envolvida dentro do contrato. Como, por exemplo, a posse do locatário tem direito de usar o imóvel de forma que achar melhor, sempre lembrando que ele deve respeitar as regras previstas dentro do contrato, tá? Ele deve manter o imóvel em boas condições, fornecer as devidas garantias realizadas, os reparos. Por fim, um último efeito da posse dentro do contrato de aluguel é a possibilidade de revisão do valor, tá? A posse de um elemento é um elemento que pode influenciar no aluguel e que, por isso, se as condições do imóvel sofrerem alterações, a pedido de uma das partes, o valor do aluguel também poderá ser revisto, tá? É importante destacar que a posse e os efeitos dela no contrato deve ser de conhecimento de ambas as partes e estarem de comum acordo e ler atentamente o contrato. Isso é que vai tornar a boa-fé e vai validar, né, por essa importância de uma orientação jurídica, né? Eu espero que no decorrer dos próximos capítulos do vídeo vocês possam se entender melhor essa questão, tá? É sempre importante lembrar a respeito das condições estabelecidas pelos contratos. Olá pessoal, então dando continuidade para falar sobre o constituto possessório no contrato de aluguel. O constituto possessório ele acontece quando o proprietário de um imóvel ele vende a propriedade para um terceiro, mas permanece no imóvel como locatário. Nesse caso, ele mantém a posse direta, continua ocupando o imóvel, mas a propriedade é transferida para o comprador, certo? Falando um pouco sobre o contrato de aluguel verbal, o contrato de aluguel verbal é válido pela lei do inquilinato, mesmo sem documento escrito, porque, apesar de ser legal, pode ser mais difícil de comprovar seus termos em caso de disputa, certo? É importante manter registros de pagamentos nesse tipo de contrato. O prazo da locação ele é considerado indeterminado e qualquer uma das partes pode rescindir o contrato desde que respeite o aviso prévio de 30 dias. Os requisitos são estar no imóvel por 12 meses, no mínimo, 90 dias para deixar o imóvel, caso não queira comprar, certo?
Falando sobre o contrato de aluguel, no contrato de aluguel escrito, as cláusulas detalham os direitos, deveres de locador e locatário, como valores, prazos, condições de uso e manutenção do imóvel. Ele traz mais segurança jurídica em comparação ao contrato verbal, pois é fácil comprovar que foi acordado. Os seus requisitos também são contrato devidamente registrado em cartório, cláusula expressa de constituto possessório, e só vale para contrato de aluguel com prazo determinado, ok? E também o inquilino ele deve estar no mínimo 12 meses no imóvel e ser notificado 30 dias antes. A segurança do locatário em caso de venda a terceiro ocorre quando o locatário tem direito de preferência para comprovar o imóvel, caso o locador decida vendê-lo. Se o contrato estiver registrado em cartório ou for de prazo determinado, o novo proprietário ele deve respeitar o contrato até o seu fim. Se o contrato não estiver registrado, o locatário tem direito a um prazo de 90 dias para desocupar o imóvel após a venda, certo? As indenizações por benfeitorias de acordo à súmula 158 do STF, ela diz que vão ser indenizadas pelo antigo dono. Agora, caso esteja expresso em contrato e registrado em cartório, aí sim o novo proprietário indenizará as benfeitorias, certo? Agora vamos abordar a respeito da sublocação. Ela é permitida quando o contrato de locação autoriza ou com o consentimento do locador. O locatário ele deve informar ao locador sobre a intenção de sublocar e garantir que o sublocatário cumpra as obrigações deste contrato. Agora também vamos abordar a respeito da revisão do contrato de aluguel. Para entendermos melhor, a revisão do contrato de aluguel ela pode ser solicitada após 3 anos, com base nas mudanças do mercado ou na situação financeira das partes. Isso deve ser feito por meio judicial e pode incluir a atualização do valor do aluguel. Entendermos também sobre os direitos e deveres do locador. Direitos do locador: receber o aluguel em dia, reaver o imóvel ao final do contrato e exigir o cumprimento das obrigações contratuais. Assim também como o locador tem direito, ele tem deveres. Os deveres é manter o imóvel em boas condições, garantir a segurança e a habitabilidade neste imóvel e respeitar os prazos contratuais. O locatário, ele também possui direitos. Um desses direitos é usar o imóvel conforme o acordado, receber o imóvel em condições adequadas e solicitar a revisão deste contrato. O locatário também tem deveres. O dever de pagar o aluguel em dia, cuidar do imóvel e realizar as manutenções necessárias, assim como também comunicar ao locador sobre possíveis problemas neste imóvel. Estes são os elementos fundamentais para que haja uma boa relação locatícia, equilibrada e saudável.